nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 30 de junho de 2025, 1h da tarde aqui no Rio de Janeiro, 7 da noite lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e continuam as operações israelenses, principalmente aqui na faixa de Gaza. Um novo túnel foi identificado e destruído pelas forças israelenses. Israel também fez um ataque contra um café aqui em Al-Shat, onde o Hamas estava fazendo o pagamento dos seus terroristas, e o pessoal recebeu o dinheiro que merece, recebeu o pagamento que merece nesse ataque aqui. E a situação do Hamas aqui na faixa de Gaza está desesperadora. Os outros grupos, as outras milícias lá têm tomado a dianteira lá de Gaza, ou seja, a previsão, segundo alguns israelenses, é que essa guerra acabe rápido, que o Hamas seja totalmente destruído e todos os reféns libertados em muito pouco tempo. Só que, nesse exato momento, o Trump está forçando mais um acordo de paz. Vamos ver o que vai acontecer nisso daqui, né? Bom, vamos falar também sobre a situação no Irã. O Irã está havendo uma perseguição muito grande aos dissidentes, muita gente sendo morta no Irã. E aí o grande questionamento que se faz ao Trump é isso, né? O Trump decidiu não derrubar o regime do Irã. Será que ele percebeu o tamanho do problema que ele criou para a oposição lá no Irã? Porque o regime do Irã, agora que está muito fraco, qual que é a saída que eles têm? Se fortalecer matando a oposição. E está havendo uma série de execuções sumárias no Irã neste momento, uma situação muito delicada por lá, infelizmente. É verdade também que a economia está quebrando completamente. Isso pode ser, no final das contas, o resultado final para o Irã, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por o pai dos gêmeos, Moqueca é capixaba, o resto é peixada, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, continuam as operações israelenses aqui na faixa de Gaza. Aqui tem uma imagem de mais um túnel que foi identificado lá pelo pessoal do exército israelense. Dá para ver aqui banheiros lá no subsolo, né, os túneis lá do Hamas, realmente um túnel muito grande, um túnel de mais de 2 quilômetros, cozinha, banheiro, um monte de coisas aqui. E você pode ver que tem sido cada vez mais comum encontrar esse tipo de coisa, devido justamente à fraqueza do Hamas, né? O Hamas não consegue, linhas telefônicas e coisa e tal. Mais um túnel destruído ali na faixa de Gaza, uma área muito grande aqui, um túnel bem grande aqui explodido de ontem para hoje, né? Continuam as operações israelenses ali. Teve também um ataque contra Bakwa, uma cafeteria no oeste de Gaza. Estava havendo um encontro ali no local para pagamento. Tá vendo? Isso aqui são terroristas do Hamas recebendo pagamento da liderança do Hamas, né? Então aqui ó, o site estava acontecendo uma reunião para pagamento do salário dos terroristas, né? E aí eles foram pagos da maneira mais correta possível. Foi todo mundo devidamente já encontrar com as virgens lá, a coisa toda, muito bacana isso daqui, né? Recebendo o pagamento adequado para isso daqui. Um oficial israelense diz que estamos chegando mais um breakpoint do Hamas e pode acabar a briga, né? Ele diz que não é que a coisa esteja estagnada, é que realmente o Hamas está cada vez mais fraco, e o último membro sênior do Hamas que foi morto e outros 3 corpos foram identificados, ou seja, cada vez mais Israel está chegando próximo de onde os reféns estão guardados, né? Lembrando que os reféns e corpos são usados pelos altos oficiais do Hamas para se proteger. É uma espécie de garantia de que não vão ser atingidos por Israel. Israel, a essa altura, provavelmente sabe onde estão todos os líderes do Hamas e onde estão os reféns. A questão toda é como fazer para liberar os reféns e matar os líderes sem matar os reféns também que estão juntos, né? Estamos num progresso muito firme para acabar com o regime do terror, mas ainda tem trabalho a ser feito, né? E outra coisa que está acontecendo em Gaza é a briga do Abu Shabaab, que é uma daquelas gangues, daquelas milícias que tem lá na faixa de Gaza, que, de novo, não é gente boa, tá? Não é, esse pessoal não é o mocinho da história, não. São bandidos também que tem ali, mas pelo menos não são contra Israel. Então meio que acaba que eles têm feito isso daí, né? E são pessoas extremamente violentas. E aí o que está mostrando aqui é que o Hamas prefere enfrentar Israel do que o Abu Shabaab, porque o pessoal lá é cruel, é tão cruel quanto o Hamas em termos de matar pessoas, linchar e coisa e tal. Israel prende tipicamente as pessoas, né? E, enfim, isso mostra mais uma vez a perda de força do Hamas lá na faixa de Gaza.
O Open Source Intel diz aqui, ó, esse aqui é o campo de Sujaya, no norte de Gaza agora. Eu acredito que mais um mês e a guerra de Gaza acaba com a destruição completa do Hamas. O Hamas está muito fraco, falta Israel identificar os reféns, ainda tem cerca de 40 e poucos reféns, alguns vivos, alguns mortos lá na faixa de Gaza, mas está muito perto do fim da faixa da guerra por anulação completa do Hamas, né? Só que, infelizmente, nesse momento, os Estados Unidos está querendo mais um acordo de reféns com Israel para liberar os reféns, mas aí acabar com a guerra e não sei o que lá. A administração Trump quer encerrar a guerra de Gaza para fazer acordos de paz mais amplos e coisa e tal. Eu acho que acordos de paz mais amplos são muito importantes, mas eu acho que podia esperar mais um mesinho, que eu acho que mais um mês o pessoal resolve a questão do Hamas lá, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, continua a distribuição de alimentos lá em Gaza pela GHF, que é a Gaza Humanitarian Foundation, que é uma empresa americana que faz essa distribuição de alimentos. Agora ela está contando com a proteção do IDF. O IDF tem feito cercas e proteção para garantir que as pessoas conseguem receber o alimento sem ser atingidos, né, pelo Hamas. Porque o Hamas atinge as pessoas que vão buscar alimento, porque não querem que os gazanos busquem alimentos junto com Israel, né? E aqui está o pessoal agradecendo o Trump, agradecendo eu te amo, Trump, eu te amo, Donald, não sei o que lá, o pessoal agradecendo pelo alimento que está chegando lá, que, de novo, são empresas americanas ajudando Israel, né? Então, boa notícia isso daqui. E bom, vamos falar um pouco do Irã. O Irã, vocês sabem, né, está em paz com Israel, só que agora tem uns problemas, né? Primeira coisa, tem algumas imagens chocantes. Isso daqui é a pista do principal aeroporto lá em Teherã, né? E aí você vê aqui o tamanho do buraco que tem aqui, destruindo completamente a pista lá do aeroporto, né? Realmente impressionante isso daqui. Lá no Irã teve uma grande cerimônia fúnebre, né, para enterrar os terroristas que foram empacotados por Israel, né? Então tá o pessoal aqui chorando e coisa e tal. Embora pareça muita gente aqui, lembre-se, isso aqui é uma minoria do Irã, tá? É um povo muito aguerrido, é um povo que mostra muito apoio aos fundamentalistas religiosos, mas no final das contas não tem, a maior parte do Irã não tá a favor disso. Aqui estão os caixotes, olha que bacana, os caixotinhos da galera, todo mundo encaixotado. Falta mais uma meia dúzia aqui, falta mais uma centena de pessoas aqui. Mas poderia ter resolvido esse problema muito melhor, né? E aí que eu falo para vocês o problema de ter preservado o regime, né? O Trump especificamente falou, olha, eu salvei o Khamenei de uma morte muito feia, que Israel queria matar o Khamenei, o Trump não deixou, falou, não vai matar ele não, deixa ele quietinho lá e coisa e tal. E qual que foi a resposta dos ayatolás do Irã? Emitiram uma fatwa. Uma fatwa é uma lei islâmica exigindo a morte do Trump e do Netanyahu, permitindo que qualquer muçulmano no mundo, se matar o Netanyahu ou matar o Trump, ele vai entrar para o céu e coisa e tal, ou se morrer tentando também vai ganhar as virgens e coisa e tal. Está aqui a fátua de resposta para o Trump, que não quis matar o Khamenei, né? Devia ter matado, é o que eu falo, né? Aqui, ó, também na capa do jornal lá no Irã, tá chamada pela morte do Trump, coisa e tal, né? O que é positivo nessa história é que pelo menos eles já abandonaram a ideia de que eles ganharam a guerra, né? O pessoal percebeu que não ia colar isso nunca, né? Eles sabem que perderam a guerra e estão pedindo a cabeça do Trump aqui nesse negócio. Aqui, o Trump salvou o Khamenei e o regime no Irã, achando que haveria uma mudança no comportamento deles. Não houve, ao contrário, o regime se radicalizou. É a saída, um regime fraco, a única alternativa que tem é radicalizar para manter a base de apoio mais radical e perseguir a oposição. E isso é o grande problema, né? Teve essa entrevista aqui, ó, que o Trump fez com a Bartiromo, é uma repórter conhecida lá da Fox News, e perguntou várias coisas. Ele falou aqui a parte sobre o vazamento da inteligência, sobre o ataque contra Furdó e coisa e tal, mas teve uma outra parte dessa entrevista em que ela falou, você está ciente que você condenou à morte milhares de iranianos que são sensíveis às causas do Ocidente no momento que você poupou a vida do Khamenei? E essa é uma pergunta desconfortável. O Trump falou, não, que não sei o que lá, e desconversou, não soube falar. Mas a verdade, o que ela falou, e é um argumento válido, o que acontece? O regime do Khamenei sobreviveu, é um regime fraco. O que ele vai fazer? Imediatamente perseguir a oposição. É a primeira coisa que ele vai fazer. Ele sabe como ele está fraco, que a oposição pode tentar derrubar o governo. Então já estão havendo execuções em massa em Teherã, em várias cidades lá, de gente matando os opositores lá no Irã por conta de tentar estabelecer força de novo, voltar a ser um governo forte, né?
é um resultado dessa piedade do Trump na hora de atingir o Khamenei. Vamos ver se vai dar certo no final isso. Bom, outra coisa que está acontecendo no Irã, que é uma coisa mais difícil de lidar ainda, é a inflação que está explodindo lá no Irã. O dinheiro do Irã não está valendo mais nada no final das contas, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma novidade para a gente aqui, ainda fala sobre os cálculos da bomba GBU-57 lá em Fordow e coisa e tal. A gente avaliou isso com detalhes, né? Bom, isso aqui é uma notícia positiva. Parece que está para ser assinado um acordo de paz entre Israel e a Síria, em que a Síria reconhece as colinas de Golã como parte de Israel. Existia essa disputa das colinas de Golã entre a Síria e Israel. As colinas de Golã são muito importantes para Israel por uma série de motivos, principalmente porque é onde está a origem da água que abastece muito da agricultura israelense, coisa e tal, e também porque está controlado por Israel já há muito tempo, coisa e tal, né? Então a Síria aceitaria ceder as colinas de Golã se Israel devolver as áreas da Síria que foram ocupadas desde a mudança de regime, e também dar garantias de segurança na fronteira e apoiar um acordo entre Estados Unidos e a Síria. Ou seja, essas seriam as condições. Me parece muito razoável isso daqui para mais um país que estaria assinando um acordo de Abraão. É o que eu falo para você, se o Trump de fato conseguir com que todos os países árabes assinem acordos de Abraão com Israel, ele vai ter feito, sem dúvida alguma, um passo muito grande em direção à paz no Oriente Médio. Vai valer até um Nobel da Paz, realmente de forma não irônica para o Trump nesse caso. Bom, eu fiz um vídeo sobre o caso lá do festival de Glastonbury, lá na Inglaterra, em que esse cara aqui, é o Bob Villan, pediu a morte ao IDF, morte ao exército israelense. Eu fiz um vídeo inteiro sobre isso lá no canal Ancapsu, não vou falar muita coisa aqui, mas só para a gente saber, o cara fez um concerto pedindo a morte do IDF, a agência que gerenciava ele descartou ele, não tem mais agência agora, o Visa americano foi revogado, os 26 shows que ele ia fazer uma turnê nos Estados Unidos foram cancelados, né? Então deu um prejuízo significativo aqui haver uma turnê grande nos Estados Unidos e foram cancelados todos os shows que ele iria participar por lá, né? É o que eu falo, isso é a maneira correta de tratar a coisa. O cara tem que ir para cadeia? Não, acho que ninguém tem que ir para cadeia por coisas que falou. Liberdade de expressão é importante, sim, mas a pessoa merece o repúdio social de todos nós, cancelar show e cancelar contrato e ninguém ter contato com ele. E essa é a maneira correta de fazer, de responder a isso. Agora, como eu falei no meu vídeo lá do Ancapsu, tem casos lá na Inglaterra em que pessoas que criticaram os imigrantes muçulmanos estão presas por discurso de ódio. E aí como é que fica essa justiça que só tem um lado, né? Ou vai prender o cara também, ou então tem que soltar. Eu acho que tem que soltar as pessoas. Liberdade de expressão tem que ser absoluta para os dois lados. Não tem que ter esse negócio de ir para cadeia por opinião, por mais que seja uma opinião merda, no final das contas. A maneira correta é essa. Proíbe o cara, cancela os shows do cara, cancela a coisa e pronto, beleza. O cara segue a vida dele lá fazendo show para quem ele achar que vai querer o papo dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.